Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo e prosseguir com nossa exposição, verso a verso, dessa carta do apóstolo. Hoje nós temos diante de nós os versos 18 a 20, que são como segue. 1 Timóteo 1, 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, dessa feita pedindo a iluminação do Espírito, sempre necessária para compreendermos a palavra dele, Deus. Sim, Pai, nós estamos diante de Ti e louvamos o Teu nome, Te adoramos, conforme acabamos de cantar, pela grande redenção que o Senhor nos deu. Nós queremos entender a Tua palavra, porque nós cremos que ela é inspirada e é útil para vivermos aqui nesse mundo de conformidade com o Teu querer. Reconhecemos a nossa subjetividade, reconhecemos as nossas limitações, por isso carecemos do Teu auxílio para uma compreensão salvadora, redentora daquilo que o Senhor nos revelou aqui. Fala ao nosso coração, também no coração daqueles que nos acompanham pelos meios sociais, pelos meios eletrônicos. Dê, Senhor, que em todo lugar Tua palavra anunciada produza fruto para a vida eterna, para o Teu louvor, para a alegria do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conforme nós temos visto, Paulo tinha dado uma missão a Timóteo, que era permanecer em Éfeso, onde Paulo havia plantado uma igreja, com o objetivo de organizar a vida da igreja crescente, e especialmente para admoestar algumas pessoas ali na igreja ou nas igrejas de Éfeso, a que não ensinassem outra doutrina a não ser aquela que Paulo havia anunciado quando esteve ali poucos anos antes. Essas pessoas, elas estavam ensinando ou querendo persuadir os cristãos de Éfeso a guardar ou a aceitar um ensino deles a respeito da lei de Moisés, que Paulo chama de um uso ilegítimo. Eles queriam que os crentes de Éfeso não somente adotassem as práticas da lei de Moisés, mas eles também estavam promovendo mitos, fábulas e genealogias, questões judaicas encontradas não somente no rabinismo, através da tradição oral, mas também nos livros apócrifos que foram escritos nos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo, entre Malaquias, o último profeta, e a chegada de João Batista. Paulo, então, havia mostrado qual o uso correto da lei. A lei é boa se a gente usa a lei da forma correta. A lei não foi dada para quem é justo, ou seja, para aquele que já está justificado em Cristo Jesus e que já cumpriu em Cristo todas as demandas da lei, mediante a obediência ativa do nosso Salvador, que guardou toda a lei para nós. Então, não se promulga lei para quem é justo, mas a lei é dada para enquadrar pecadores. E nós vimos a relação que Paulo faz nos versos de 9 a 10, daqueles que são enquadrados pela lei de Deus. E dito isso, Paulo então diz a Timóteo, ensina a Timóteo que ele deveria insistir na pregação da sã doutrina do Evangelho, conforme Paulo havia ensinado. E aí Paulo faz como que um parênteses para falar da sua conversão e o seu chamado como apóstolo entre os gentios, que vai aí do verso 12 até o verso 17. Nessa passagem tão conhecida, talvez esse seja o versículo mais conhecido de 1 Timóteo, né? Que é o verso 15, onde Paulo fala que ele é o principal dos pecadores e que foi para isso exatamente que Cristo se manifestou. Nessa passagem, Paulo demonstra que ele está consciente do seu histórico, do seu passado. Ele era blasfemo, perseguidor, insolente, mas por isso ele se considera o principal dos pecadores, mas ele diz que é por isso mesmo que Deus o salvou. Deus graciosamente apareceu a ele na pessoa de Cristo, no caminho de Damasco, não somente salvando Paulo,
mas também chamando Paulo para o ministério apostólico. E com isso, Cristo tinha dois objetivos: mostrar sua paciência, porque suportou o insolente Saulo de Tarso durante todo aquele tempo, sem destruí-lo, e para colocar Paulo como modelo da sua misericórdia para todos aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. E era então esse evangelho da graça que Timóteo deveria insistir, que deveria ser ensinado em Éfeso, ao contrário do legalismo judaizante, mitos e fábulas daqueles mestres que estavam ali dominando ou tentando dominar o ensino da igreja. Bom, agora Paulo volta àquela exortação inicial que ele deu no início do capítulo. Ele encoraja Timóteo a cumprir a missão que está descrita no verso 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, Timóteo, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo começa o livro, a carta a Timóteo, dizendo: essa é a missão que eu te dou. E agora, no trecho que nós acabamos de ler, Paulo retoma isso. O que ele quer é encorajar Timóteo a cumprir essa missão, e para isso ele coloca aqui alguns argumentos que eu queria ver com vocês. Então, hoje à noite, o tema da nossa exposição é os argumentos que Paulo usa para encorajar Timóteo a cumprir essa tarefa dura que era enfrentar os falsos mestres. Primeiro, no verso 18, Paulo lembra Timóteo de que aquilo que ele havia passado a Timóteo era alguma coisa, é o que ele chama de um dever. Está vendo aí no verso 18? Este é o dever do qual eu te encarrego. Essa palavra dever é a mesma palavra que aparece no verso 3, quando Paulo diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses em Éfeso para admoestares a certas pessoas. A palavra admoestar aí é da mesma raiz de dever. Quando ele diz assim: Timóteo, você tem que admoestar essas pessoas, ele estava dizendo, você tem que ordenar estas pessoas que parem de pregar o que eles estão pregando. Parem de pregar o que elas estão pregando. E a palavra reaparece no verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação, a admoestação que Timóteo deveria dar à igreja, era o dever que a igreja deveria cumprir. É a mesma palavra que aparece aqui no verso 18. Esse é o dever do qual eu te encarrego. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele não está dando conselho, não está dando opinião, ele não está fazendo um pedido, ele está ordenando. E outra evidência que a gente tem da seriedade do que ele mandou Timóteo fazer é o termo que ele usa no verso 18 ainda. Esse é o dever do qual eu te encarrego. Tem muitas palavras no Novo Testamento para significar transmissão de conteúdos, e Paulo escolheu uma aqui que geralmente é usada no Novo Testamento para transmissão de conteúdo autorizado, tradicional, quando Paulo diz assim: eu passo para vocês o que eu também recebi, como, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, ali é o mesmo termo que aparece aqui, essa transmissão de conteúdo autorizado. E aí, em seguida, Paulo apresenta o Evangelho lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, isso tudo acrescido do fato que ele se refere a Timóteo como meu filho. Esse é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo. Por que essa designação de Timóteo? É para lembrar, não é para colocar Timóteo no seu lugar, porque Timóteo já estava no seu lugar, disso não tinha dúvida. Para lembrar Timóteo de que a relação de Paulo para com ele, primeiro, era paterna. Paulo se via como pai espiritual de Timóteo, por isso ele podia ordenar essas coisas, mas mais do que paterna, era uma relação de autoridade. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo e Timóteo era o seu delegado apostólico para o cumprimento de uma missão. Então, essa expressão, meu filho, designa não somente o afeto que Paulo tinha por ele, mas também essa relação de autoridade e submissão. Por isso é que Paulo manda: esse é o dever do qual eu te encarrego, ó filho Timóteo. Quando a gente lembra que essa carta era para ser lida na igreja de Éfeso, nós podemos perceber o propósito de Paulo. Ele queria que a igreja soubesse que Timóteo estava agindo sob ordens.
do pai espiritual dele ou do seu líder espiritual. Queria que a igreja, ao saber disso, apoiasse Timóteo e respeitasse e acatasse a autoridade de Timóteo, que era, ao que tudo indica, um jovem pastor, que pegou um abacaxi desse, um rabo de foguete desse, enfrentar os falsos mestres lá dentro da igreja. Daí Paulo se apresenta dizendo: olha, o que você vai fazer aí, Timóteo, é um dever que eu te encarrego, a você que é meu filho, meu discípulo, aquele que foi enviado por mim para resolver estas coisas. Então, essa entrada aqui, essa fórmula inicial, ela tem como objetivo não somente encorajar Timóteo, mas colocá-lo numa boa posição diante da igreja, que a igreja percebesse que ele estava agindo sob ordens apostólicas. Aqui talvez seja um momento bom para lembrar que é assim que Deus organizou a sua igreja, conforme nós vemos no Novo Testamento. Deus não deixou a igreja sem governo. Várias passagens no Novo Testamento nos mostram que uma das primeiras providências, quando as igrejas surgiram, foi a organização de sua liderança. O próprio Paulo, ao fundar igrejas, em seguida dirigia o governo dela, no sentido de dirigir a escolha de pessoas que haveriam de governar essas igrejas, que eram chamadas de presbíteros ou pastores. Cedo, os presbíteros e pastores foram instalados nas igrejas e vistos como aqueles através de quem Cristo governava espiritualmente a sua igreja. A igreja não é um caos, ela não é uma sociedade sem liderança, por assim dizer, mas é um povo que tem liderança colocada por Deus. Isso não significa que os membros da igreja têm que atender tudo que os seus pastores e mestres e presbíteros dizem, porque a autoridade que é exercida na igreja, ela é de natureza espiritual. Então, nós não podemos coibir a consciência de ninguém, nós não podemos obrigar ninguém a nada, a não ser pela persuasão da autoridade da palavra de Deus. Eu só tenho autoridade, quando eu prego, enquanto eu estiver pregando dentro da Bíblia. Na hora que eu ensinar alguma coisa que é contrária à Escritura ou que carece de fundamento bíblico, é dever de todo cristão me questionar e não obedecer. E perguntar: peraí, pastor, isso que o senhor está dizendo, qual é a base bíblica para isso? Quer seja instrução, quer seja doutrina, quer seja prática, quer seja ordem. Então, está muito errado o sistema ou o modelo de igreja, que é muito popular, onde o pastor e alguns líderes, eles são vistos como intocáveis e que a palavra deles tem que ser obedecida à risca. O cara não pode nem decidir que ele vai mudar de cidade sem pedir permissão, ou que vai mudar de emprego sem pedir permissão. Eu não vejo isso no Novo Testamento, porque o governo da igreja, ele é espiritual, e nós não temos jurisdição sobre a consciência de ninguém. O que nós podemos fazer é persuadir, convencer, instruir, para que a pessoa voluntariamente, com livre acesso à Bíblia, ela diga: o que está sendo ensinado aqui de fato é verdade, então eu vou me submeter a esse ensino, eu vou acatar essa autoridade espiritual, porque está de acordo com a palavra de Deus. Mas o que tiver fora disso, fuge, irmão, que é cilada. Cai fora, que é cilada. Líderes que não podem ser contestados, líderes que não aceitam crítica, correção, então tem alguma coisa errada com isso aí. O sistema de governo bíblico, ele é baseado na autoridade da palavra de Deus. Fora dela, não existe autoridade legítima. Por isso, nós temos a obrigação de conhecer a Escritura e fazer como na Reforma Protestante nos foi ensinado, que todo cristão ele tem acesso à palavra de Deus, para que possa, então, conferir o que está sendo ensinado. Então, essa primeira... Eu disse que estava falando aqui, esse texto tem vários encorajamentos de Paulo a Timóteo para cumprir aquela missão. Primeiro era essa daqui, de que ele estava sendo encarregado de um dever pelo seu pai espiritual. Ou seja, a coisa era séria e era para ser levado avante. O segundo encorajamento, ainda no verso 18, é que esse dever é definido como sendo um bom combate. Esse é o dever que te encarrega, o filho Timóteo, segundo as profecias de que fosse antecipadamente objeto
combate firmado nelas o bom combate. E, de fato, enfrentar aqueles falsos mestres lá em Éfeso, combater suas doutrinas e confrontar o erro deles era um combate mesmo, era uma luta. E era uma batalha espiritual difícil, dolorosa, era uma verdadeira campanha militar que Timóteo teria que desenvolver dentro das igrejas para vencer aqueles inimigos entrincheirados lá dentro e armados com erro, armados com engano. Uma verdadeira campanha militar. A palavra que é usada aqui, combate, o bom combate, é a palavra de onde vem a nossa, a raiz vem a nossa palavra estratégia, que surge no campo militar. Numa guerra, todo mundo primeiro tem uma estratégia para poder combater o inimigo e vencê-lo. E não dá para ir para o combate, para uma campanha militar, sem que haja um plano predefinido, que você conheça o inimigo, as armas dele, onde é que ele está entrincheirado e de que maneira você vai desalojá-lo de lá e vencê-lo em combate. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. O que você tem pela frente é uma campanha militar. Você vai ter que enfrentar esses inimigos que estão entrincheirados aí e que querem tomar posse das igrejas com a doutrina errada deles, e é seu dever enfrentá-los. Esse é o dever do qual eu te encarrego, ó filho Timóteo. Combate o bom combate. Aqueles líderes, como eu disse, não era fácil, né? O combate, porque aqueles líderes eram, ao que tudo indica, da própria igreja. Essa heresia, esses ensinos surgiram de dentro da própria igreja. Eles não jogavam limpo, as intenções dele, Paulo já denunciou aqui, as intenções eram escusas, eles se passavam por mestres da lei, não sabiam de nada. Lá no final, Paulo vai dizer que a intenção deles é financeira, eles queriam assumir o controle das igrejas exatamente para tirar proveito financeiro com isso. Eles argumentavam de maneira sutil, de maneira esperta, como falsos mestres geralmente fazem, e era uma guerra espiritual. Já adiantando aqui o conteúdo do capítulo 4, veja como Paulo diz, no verso 1, se referindo àqueles mestres: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ele está falando dos falsos mestres lá de Éfeso. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. No capítulo 4, Paulo vai dizer que por detrás desses mestres estão os demônios, que elaboram doutrinas, que iludem, que enganam. Portanto, é um combate, é uma guerra, é uma campanha militar e espiritual na qual Timóteo estava engajado. Daí a necessidade do apóstolo fortalecê-lo. Paulo tinha a intenção de voltar a Éfeso em breve, mas enquanto ele não voltasse, Timóteo deveria começar a guerra contra esses falsos mestres, até que o apóstolo Paulo chegasse, né? Ia começar atirando de 38 com Timóteo, depois chegaria o calibre 12, o apóstolo Paulo, para enfrentar aqueles falsos mestres. Estou falando figuradamente, irmãos, por favor. Por que era bom combate? Que era duro, estava na cara. Mas por que é bom? Era bom porque, apesar de dolorido, o objetivo era preservar a verdade do Evangelho. Era preservar a verdade do Evangelho. Eu já ouvi alguém dizer que Deus não precisa de defensores. De fato, ele não precisa. Deus é Deus, ele não precisa de defensores. Mas ele de tal maneira organizou o seu reino e o avanço do seu reino aqui nesse mundo, que ele levanta pessoas para defenderem a sua verdade. Ele levanta os seus guerreiros, ele levanta aqueles que ele quis e preparou para que argumentem, para que refutem, para que demonstrem e para que calem a boca dos falsos mestres. Então tem sido assim toda a história da igreja. É isso que Paulo faz em boa parte das suas cartas. Então, essa fala aparentemente piedosa, Deus não precisa de defensores, ela vai contra tudo que o Novo Testamento está dizendo, inclusive as instruções que Paulo está dando a Timóteo, quando ele manda combater os falsos mestres. Não pode deixá-los em paz, ensinando o erro à vontade, não, eles têm que ser enfrentados. E é por isso que é um bom combate, porque o alvo é preservar a verdade que de uma vez por todas foi dada aos santos. É um bom combate porque visava salvar os efésios de serem iludidos pelo erro daqueles mestres. Era bom porque era justo. Timóteo iria usar as armas legítimas para isso. A palavra de Deus, a exposição da verdade,
com o auxílio do Espírito Santo. E era essa a vontade de Deus para Timóteo. Por todas essas razões, Paulo diz, isso aí é um bom combate, Timóteo. A gente tem que escolher as lutas onde entra. Eu sempre digo isso aos pastores mais moços. Geralmente é a turma que se forma, né? A turma que se forma é ordenada a pastor, pastor novinho, fresquinho, começando. E aí ele vai para uma igreja complicada, uma igreja difícil. Ele já chega metendo os dois pés na caixa dos peitos lá do vice-presidente do conselho, arrebentando a porta, querendo fazer mudança e um monte de coisa. E eu digo assim, eu geralmente digo, meu irmão, você tem que ir devagar. Não é assim que você vai fazer mudanças, dessa maneira. As nossas armas, elas são armas espirituais. Você primeiro tem que ganhar a confiança desse povo. Você tem que ganhar a confiança do conselho da igreja. Você tem que mostrar que veio. E aí, devagarzinho, todo dia você move a bateria para fora do palco 5 centímetros. Todo domingo, você move. Domingo seguinte, 5 centímetros, não é? Vai. Depois de um ano, a bateria está lá no lugar dela e você tem um púlpito para pregar. Depois de um ano, e ninguém vai reclamar disso. Então, aos poucos, a gente vai fazendo esse tipo de coisa, porque é uma guerra e ela tem que ser lutada com as armas corretas. Não é no grito e na pancada que haveria de ganhar, mas sim expondo a palavra de Deus. Então, esse é o segundo encorajamento. Primeiro o que eu estou te dando é um dever. Então, você tem que cumprir como meu filho. Segundo, você vai entrar numa campanha militar, mas é um bom combate. Você está fazendo isso pelas razões certas e é necessário fazer. Não pode deixar essas pessoas falando sozinhas aí, ensinando o erro aí na igreja. Terceiro, de que maneira Timóteo deveria combater? E o encorajamento vem, em primeiro lugar aqui, do que Paulo diz no verso 18. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nessas profecias, o bom combate. Então, o terceiro encorajamento é esse aqui. Timóteo, lembra daquelas profecias das quais você foi alvo e, lembrando do que foi dito, combata o bom combate. Essas profecias que foram dadas a você antecipadamente, anteriormente, no passado, elas devem servir de encorajamento e motivação para você. O que são essas profecias? Nós não sabemos ao certo, mas eu creio que a gente pode tirar alguma ideia da vida do próprio apóstolo Paulo. Lá em Atos, capítulo 13, nós temos a narrativa de como Paulo foi destacado juntamente com Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Atos 13:1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, provavelmente através de profetas: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Talvez alguma coisa semelhante a isso tenha acontecido com o jovem Timóteo no início da sua carreira. Como Paulo fala aqui no plural, segundo as profecias, é possível que tenha havido mais de uma ocasião, e a gente só pode imaginar quais teriam sido. Primeiro, quando Paulo veio buscá-lo, Atos 16, de 1 a 3, continuando ainda no livro de Atos, nós temos ali o relato do início da carreira de Timóteo como pastor. Chegou também a Derbe e a Listra, o apóstolo Paulo, Chegou na cidade de Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E aí Paulo volta para as cidades onde ele tinha pregado o evangelho, entregando aos irmãos as decisões tomadas no Concílio de Jerusalém, e Timóteo vai com ele. Talvez aqui, nessa ocasião, quando Timóteo foi separado da igreja de Derbe e de Listra, especialmente da igreja de Listra, e ainda acrescenta aqui Icônio, 3 cidades bem pertinho uma das outras, quase que um presbitério ali. Então, é ali que Paulo vai buscar Timóteo. Talvez foi naquela ocasião que profetas encorajaram Timóteo, como fizeram com Paulo quando ele sai de Antioquia. Tem bom ânimo, o Senhor é contigo, o Senhor haverá de te usar, você está sendo chamado por Deus, pode ir com o apóstolo Paulo,
Deus falou através dessas pessoas. A segunda ocasião é quando quando Timóteo foi consagrado pelo presbitério. Veja aí, 2 Timóteo, agora já na segunda carta, Paulo usa o mesmo argumento. Capítulo 4, verso 14. Perdão, peguei o capítulo errado. É no início. Ai, gente. Pastor Cláudio, me ajuda aí, tu és meu titular. Não, eu peguei a palavra errada. É na segunda carta, quando Paulo fala da imposição de mãos, da profecia durante a imposição de mãos do presbitério para ele. É no primeiro ainda, né? Eu errei foi no livro, não foi no capítulo, versículo. Número 4, verso... Isso mesmo, obrigado. Eu só errei no livro. Não te faças... É ele, ó, gente, 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, isso pode ter sido um segundo momento. Primeiro momento, aquele momento lá em Icônio, em que Timóteo é separado, né? Paulo chama para ir, e os irmãos de Icônio, por Deus, pelo Espírito Santo, diz, vai. E agora, então, o presbitério consagra Timóteo como ministro do Evangelho. E naquela ocasião, talvez até o próprio Paulo tenha trazido uma palavra profética da parte de Deus para a pessoa de Timóteo, não é? Essa altura, vocês todos estão perguntando se eu mudei de opinião ou de denominação, não é? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: será que nós podemos esperar esse tipo de manifestação espiritual hoje? Deus pode, se Ele quiser, não há nada na Bíblia que impeça isso, encorajar pessoas que estão enfrentando grandes desafios através de palavras de alguém que Ele levanta. Deus pode fazer isso. Não poucas vezes eu tive gente, embora isso no meio presbiteriano não é chamado de profecia, mas não poucas vezes pessoas, no início do meu ministério, chegaram para me encorajar e dizer assim: tenha ânimo, tenha coragem, você com certeza vai ser usado por Deus, Deus vai te abençoar, não desanima não, fica firme nesse propósito. Não foi só uma vez não, mas várias vezes isso aconteceu. E eu creio que Deus pode fazer a mesma coisa hoje, não somente em termos de líderes que estão enfrentando uma crise ou um momento de dificuldade, Deus pode trazer uma palavra de encorajamento, mas há também os seus filhos e filhas em momentos de dificuldade. Quantas vezes eu, na minha vida de pastor, eu não tive o privilégio de encorajar irmãos diante de crises, diante de grandes dilemas e dificuldades, trazendo uma palavra, nada que eu não tive um sonho, não tive uma visão, uma revelação, mas que eu sei que é a palavra de Deus, tipo assim, meu irmão, essa provação ela vai passar, ela não é mais do que você pode aguentar. Você tem as qualificações que a Bíblia diz que são necessárias para ser pastor. O tentador está ao teu redor o tempo todo. Vai firme, resiste, faz a vontade de Deus. Então, embora isso a gente não chame de profecia, ela tem mais ou menos o mesmo efeito, porque a palavra profética é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo. Algumas pessoas atribuem a isso um caráter preditivo, não é? Como se a profecia estivesse antevendo ou anunciando o futuro, embora não necessariamente. Porque, pelo que Paulo está falando aqui, essas profecias elas eram mais palavras de encorajamento, por ocasião do presbitério, por ocasião do chamado de Paulo. Não há aqui necessariamente uma interpretação, não se faz necessário interpretar no sentido de que alguém teria dito a Timóteo: olha, Deus me revelou que você vai ser um grande pastor, Deus me deu uma revelação de que você vai ser um grande ministro do Evangelho. Não parece ter sido isso. Profecia, assim como no Antigo Testamento, ela tem muito a ver com exortação, com encorajamento, uma palavra de bom ânimo. Leia Isaías, 60 e poucos capítulos. Separe, marque em amarelo as vezes que Isaías está falando do futuro e marque em verde as exortações, encorajamentos e repreensões dele. E depois me diga o que é que Isaías fazia mais, se era adivinhar o futuro ou exortar o povo. E você vai ver que era exortar o povo, porque era isso que o profeta fazia. A predição predictiva de ver o futuro
é uma parte muito pequena do ministério profético, tanto do Antigo Testamento e muito menos no Novo, onde só tem um profeta que adivinhava o futuro, que é Ágabo, no livro de Atos. No Novo Testamento, profecia tem a ver com encorajamento, com instrução, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, que o que profetiza, ele fala aos homens, instruindo, educando, encorajando, ensinando. Então, se você me pergunta, Deus pode fazer isso hoje, como fez com Timóteo? Eu não tenho dúvida. Deus pode fazer isso, sim. Ele continua encorajando. Ele continua trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de inspiração para nós em momentos difíceis. Deus fala. Deus não está calado. É lamentável que as pessoas que não entendem essa posição, elas olham para nós, chamam de cessacionistas, né, e dizem assim, para esse pessoal, Deus não fala. É claro que Deus fala, a diferença é como Ele faz isso. Claro que Deus fala, Ele é nosso Deus, Ele está vivo. Ele está vivo. E nós queremos ter certeza de que o que estamos ouvindo é a voz dEle. Por isso os cuidados, queremos ter certeza que o que estamos ouvindo é a voz dEle, e não a voz do enganador, e não a voz do nosso próprio coração. Daí os cuidados que a gente tem com essa questão relacionada à profecia, a palavra vinda da parte de Deus hoje. Então, o encorajamento. Timóteo, lembra daquelas profecias, daquelas boas palavras que você recebeu. Lá em Listra, Icônio, lá quando o presbitério te consagrou e te separou para o ministério, colocando as mãos sobre você, e baseado naquilo que você ouviu, lembra daquele encorajamento, combate o bom combate. Firma-te nessas promessas, nessas palavras que você ouviu, para poder enfrentar essa tarefa tão difícil. Depois, Paulo, ainda nessa área de instrução de como ele deveria combater o bom combate, depois de dar esse encorajamento, ele diz duas coisas com respeito à campanha militar na qual Timóteo estaria engajado. Ele tinha que fazer duas coisas para vencer. Primeiro, você tem que manter a fé. Voltando lá para 1 Timóteo, capítulo 1. Verso 19, mantendo a fé e boa consciência. Duas coisas que Timóteo tinha que manter para ser vitorioso nessa guerra. Ele tinha que manter a fé. A fé aqui é a fé pessoal no Senhor Jesus. Manter a fé seria conservar aquilo em que ele cria. A nossa fé é em Cristo Jesus, morto e ressurreto ao terceiro dia, nosso Senhor e Salvador, por meio de quem existe salvação, fora dele não há salvação. Era isso que Timóteo aprendeu com sua mãe, aprendeu com sua avó, aprendeu com o apóstolo Paulo, era isso que ele devia conservar e era isso que ele devia ensinar. Então mantenha a fé, mantenha o puro evangelho no qual você crê. Conserve-se firme na fé em Cristo Jesus. Não creia no erro desses mestres. Não adicione nada ao evangelho que você ouviu e ao evangelho que você aprendeu. Aqui está a origem do termo conservador. É o nome como algumas pessoas nos chamam. Chamam a gente de conservadores. O oposto do conservador é o progressista. É o evangélico progressista. A diferença está exatamente nisso, porque os evangélicos conservadores, eles creem que é tarefa deles manter a fé, conservar a fé que foi dada desde o período apostólico até hoje. Nós não queremos acrescentar nada a essa fé, nós também não queremos diminuir nada dela e muito menos torcê-la. Já os chamados progressistas, eles procuram expandir o significado da fé ou acrescentar alguma coisa à fé, dependendo da época, dos costumes e da cultura. Então, um progressista, à luz do grande avanço das mulheres na sociedade, ele vai insistir que a mesma coisa deveria acontecer dentro da igreja. Considerando também o grande avanço do movimento LGTB na sociedade, as conquistas dos homossexuais, a mesma coisa deveria acontecer na igreja. Então, o progressista ou liberal, ele quer adaptar, expandir o significado da fé para incluir todas essas perspectivas da cultura onde o evangelho está implantado. Enquanto que os conservadores, eles dizem, não, o evangelho já foi revelado, fechado, está fechado, não tem nada que a gente possa acrescentar a ele. A gente tem que ver as implicações práticas para os nossos dias, mas não adulterar, que não é o termo que eles vão aceitar, mas não adaptá-lo ou, de alguma forma, esticá-lo para que ele possa caber essas ideias. Não tem o que esticar aqui para caber nada. Não estica, não. Está fechadinho. Então, é por isso que a gente é chamado de conservador. Seguindo isso aqui. Conserve a fé, Timóteo.
Timóteo não tinha que acrescentar nada, ele tinha que conservar aquilo que ele aprendeu, assim como também nossa tarefa é essa. Nós não temos que ensinar nada novo, aprender nada novo, criar nada novo, nós temos que receber aquilo que nos é transmitido desde o período apostólico e ensinar com fidelidade. E o Evangelho sempre será relevante, ele sempre vai atender às demandas da cultura, da época, os tempos, ele sempre vai falar de uma forma que seja relevante para as pessoas e a cultura da nossa época. Pode crer nisso, no poder do Evangelho simples e puro do Senhor Jesus. A outra coisa que ele tem que manter é a boa consciência. A consciência é muito importante para Paulo nas cartas pastorais. Ele cita 6 vezes a consciência e 4 só na primeira carta, e geralmente associada à fé. A consciência, se a gente vai definir consciência, uma boa definição seria que a consciência é a voz interior de Deus falando ao nosso espírito. A consciência é a caixa de ressonância da voz de Deus. Deus fala e ressoa lá dentro de nós. Então, é isso que nós chamamos de consciência. A consciência, ela existe no coração de cada pessoa, porque nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, existe uma sintonia entre nós e Deus. Por natureza, existe essa sintonia. O pecado quebrou, amassou, deturpou, corrompeu, mas não aniquilou e não tirou a imagem e semelhança de Deus no homem. Tanto é que, se você deixar marcadinho aí, você pode voltar comigo aqui para Romanos capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai explicar o comportamento ético dos gentios em contraste com os judeus, olha o que é que Paulo diz em Romanos capítulo 2, no verso 14. Romanos 2, 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios não receberam a lei como os judeus receberam. Quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Veja o verso 15. Estes, os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Os gentios não têm lei, eles não conhecem a Deus, mas eles continuam a ter consciência. Quando eles fazem alguma coisa errada, a norma da lei gravada no coração, que é a imagem de Deus, acusa. E como é que a gente sabe que os pagãos eles têm consciência e eles sentem culpa, e eles se condenam e se aprovam? Porque não existe uma única tribo, povo, língua e nação, em época nenhuma da história humana, que não tenha tido religião. E por que que eles inventam religião? Por que que eles inventam deuses? Exatamente para achar um meio de aliviar aquela culpa que a consciência deles traz quando eles cometem alguma coisa errada. Por isso que eles criam deuses, por isso que eles criam rituais, por isso que eles vão atrás de sacrifícios e tudo mais. Todo povo, por mais primitivo que seja, ele vai ter um código moral. E vai ter conceitos de certo e de errado. Vai tirar a mulher de um selvagem para você ver. Ele não tem escrito na lei dele, em nenhum lugar não adulterarás, mas vai brincar com a mulher dele? Exatamente. Então, a lei de Deus está gravada no coração dos homens. Por isso, Paulo diz aqui que a consciência, como é importante, Timóteo, você manter a sua consciência limpa, pura. No ímpio, no não regenerado, essa consciência ela pode ser deturpada, mortificada, e no capítulo 4 a gente vai ver que Paulo fala de consciência cauterizada. Vou deixar para falar disso quando chegar lá. Consciência cauterizada. Mas no crente, quando ele é regenerado, a consciência dele é reavivada, ela se torna viva, sensível à voz de Deus. E é isso que acontece quando você peca, aquela vozinha lá dentro, né, dizendo para você, você sabe que você está errado. Aquela consciência de culpa lá dentro do seu coração é exatamente a voz do Espírito Santo, a voz de Deus na sua consciência, usando a lei que está gravada e que agora você conhece para dizer para você, você está fazendo errado. É como aquela luz piloto, né, que tem no carro. No carro, em alguns carros, os modernos pelo menos, eles têm uma, se por exemplo estiver faltando óleo no motor, acende uma luz vermelha e começa.
A luz vermelha lá, incomodando. Mas é que está dizendo que tem um erro, quer dizer, tem um problema fatal, que é falta de óleo no motor. E a luzinha está lá. Aí imagine que você, em vez de levar seu carro para a oficina para completar o óleo, trocar o óleo, você simplesmente chega no mecânico e desliga essa luz, que ela está me incomodando aqui. E aí desliga a luz. O que é que vai acontecer? Vai bater o motor do seu carro. É isso? Vai bater o motor do seu carro, porque você rejeitou a sinalização que ele estava dando que alguma coisa está errada. É isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo, para você vencer esse bom combate, você tem que manter a boa consciência. Não rejeite os apelos da consciência. Quando a consciência disser para você que você está errado, então aceite isso, procure ver, seja humilde. Notaram que são duas coisas? Fé tem a ver com doutrina e consciência tem a ver com conduta. Tem a ver com conduta. As duas coisas. Quer ganhar essa guerra? Mantenha a fé, a boa doutrina e uma vida moral exemplar. A boa consciência, quando você errar e a consciência acusar, conserta, pede perdão, se arrepende, se reconcilia, devolve, muda de caminho, mas seja humilde o bastante para atender os ditames da sua consciência, onde Deus está falando. E para reforçar isso que está dizendo, o apóstolo Paulo faz uma advertência nos versos 19 e 20, mencionando dois líderes bem conhecidos da igreja de Éfeso que tinham naufragado exatamente por isso. Verso 19, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre estes se conta Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Rejeitar a fé e a boa consciência é a receita certa para você destruir o seu ministério, o seu casamento, a sua vida cristã, a sua reputação. Essa é a receita fatal. Rejeitar a fé e a boa consciência. A palavra rejeitar, que Paulo usa aqui, ela é usada várias vezes na Bíblia para atos de... significa repelir com violência. Não é só dizer eu não quero, mas repelir com violência. É isso que é rejeitar, repelir com violência. E rejeitar a fé seria repelir os ensinos apostólicos, e rejeitar a consciência seria repelir os avisos da consciência e dizer eu não quero saber, eu não quero saber. E tudo isso leva a pessoa ao naufrágio espiritual, como Paulo diz aqui. Eles rejeitaram a boa consciência rejeitaram a boa consciência e vieram a naufragar na fé. É interessante a sequência aqui e ela é muito didática. Essas duas pessoas que Paulo cita aqui, Paulo diz que primeiro elas rejeitaram a boa consciência. Então parece que o problema primeiro foi um problema moral. Eles fizeram alguma coisa errada, o comportamento deles era errado, a consciência, eles rejeitaram os avisos da consciência, endureceram o coração, continuaram naquele caminho. O próximo passo foi corromper a fé. Tipo o pastor que adultera, comete imoralidade, era um pastor que pregava contra isso, muito violento contra esse tipo de coisa, um sermão pesado contra a imoralidade sexual. Um dia ele caiu vítima disso aí. A consciência, você tem que se arrepender, você tem que botar as coisas em ordem, tem que pedir perdão, sujeitar a disciplina. Ele resolve que ele não vai fazer nada disso. Ele vai continuar. Qual é o próximo passo? Ele vai mudar a pregação dele. Ele não vai pregar contra ele, vai? A partir de agora ele vai pregar um Deus maravilhoso. Um Deus que venha como estás, irmão. E é isso que ele vai dizer. Deus é perdoador, bondoso, Deus compreende. Se você tem uma mulher que não lhe satisfaz mais, Deus lhe entende, Deus quer que você seja feliz. Pode trocar de mulher, não tem problema. Ele vai mudar a pregação dele para poder apaziguar a sua consciência. Então, alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. A maior parte dos desvios no ministério pastoral não começa com problema intelectual, não. O problema é moral, começa com a conduta. Como dizia o Caio Fábio, em épocas boas no passado, são as 3 coisas que derrubam qualquer pastor: a barra do ouro, a barra da saia e conhaque de alcatrão de São João da Barra. Não é isso? Pois é. Rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Os 2 indivíduos que são citados aqui, Himeneu e Alexandre,
Esse Himeneu, ele é mencionado em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Vamos ver se eu acertei o livro agora. Capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, 2 Timóteo, 2, 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Paulo, segunda carta a Timóteo foi escrita anos depois da primeira. Então pode ser que seja outro Himeneu, mas seria muita coincidência. Esse Himeneu continuou a causar problemas para o apóstolo Paulo. Na primeira carta ele aparece associado a um tal Alexandre e aqui associado a um tal de Fileto. E os dois deram dor de cabeça ao apóstolo Paulo. Paulo diz que a linguagem deles corrói como câncer. A linguagem corrói. Então, cuidado com o que você ouve. As más conversações corrompem os bons costumes. O Alexandre, ele é mencionado também na 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Paulo chama ele do latoeiro. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dê a paga de tudo o que ele fez. Latoeiro, quer dizer, era ferreiro, ele trabalhava com ferro. E tinha causado muitos males ao apóstolo Paulo. Voltando aqui para o nosso texto, o que Paulo está dizendo é que essas pessoas, veja só, verso 20, dentre estes que vieram naufragar na fé, porque rejeitaram a boa consciência, se contam, porque eram muitos, mas Paulo vai destacar dois que Timóteo sabia quem era, e a igreja de Éfeso, onde essa carta seria lida, também sabia quem era. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemar. Entregar a Satanás é uma coisa que Paulo faz duas vezes, que a gente sabe nos seus escritos. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 5, onde tinha um imoral que não tinha sido disciplinado pela igreja, o apóstolo Paulo entrega a Satanás com a aquiescência da igreja, junto com os líderes da igreja. E aqui, quando ele entrega Himeneu e Alexandre ao diabo. A melhor interpretação que eu acho para essa expressão é você imaginar a igreja como sendo aquele redil de ovelhas, onde as ovelhas estão guardadas com segurança. E do lado de fora estão os lobos. Tem uma ovelha lá dentro que é rebelde e que não segue as ordens do pastor. Então o pastor diz, bom, é isso que você quer? Então abre a porta e diz, vá para fora. E lá fora está o lobo esperando a ovelha, né? E vai fazer miséria com aquela ovelha, de forma que ela vai voltar, bater na porta do redil e diz, eu estava errado, eu quero voltar para cá. Isso chama-se disciplina eclesiástica, quando a igreja, como último recurso, exclui dela membros faltosos que não querem se arrepender, com o objetivo de que, uma vez fora do ambiente da igreja, o diabo seja um instrumento para trazê-los de volta. Se eles não querem aprender por bem, quem sabe vão aprender por mal. E o diabo é capaz de pôr doença, causar opressão, destruir a vida financeira de alguém, enquanto dentro do povo de Deus, a proteção, a presença dos irmãos, a presença do Espírito de Deus, o Evangelho sendo pregado, mas uma vez que você sai desse ambiente, você está sujeito ao príncipe que atua, o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. É isso que significa entregar a Satanás. É feito hoje? Sim, não com essas palavras, porque são palavras de um apóstolo, mas o efeito é o mesmo, quando a igreja segue os passos normais para disciplinar um membro faltoso que não quer obedecer à palavra de Deus. É a mesma coisa de entregá-lo a Satanás. Agora veja, a compaixão do apóstolo Paulo. Mesmo fazendo isso, ele diz que ele tem um objetivo. O objetivo é para que eles não mais blasfemarem. Literalmente, e aqui eu preferiria outra tradução, está dizendo assim, para aprenderem a não mais blasfemar. É porque a palavra que foi traduzida como castigar é o verbo paidel no grego. Paidel no grego significa você castigar uma criança para ela poder aprender. Daí o verbo tanto pode ser traduzido como castigar como aprender. Então eles preferiram aqui, na nossa versão de Almeida, traduzir como castigar. Mas aí perdeu o objetivo, porque a melhor tradução seria aprender. Eles sejam entregues a Satanás para aprenderem a não blasfemar mais. Você vê que Paulo tem uma preocupação, ainda tem esperança de recuperar Himeneu e Alexandre. Apesar que quando chega na segunda carta, ele diz para Alexandre, esse latoeiro me causou tantos males que Deus lhe dê a paga.
Então parece que não adiantou nem entregar o diabo, o cabo era ruim mesmo, carne de pescoço, né? Não teve jeito. Na segunda carta, Paulo já, entrega na mão de Deus agora. Primeiro entregou na mão do diabo, não deu certo, Paulo diz, agora Deus vai cuidar dele. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bom, queridos, eu creio que nós podemos agora já partir para o final, né? Algumas aplicações práticas para nós. Primeira, as igrejas devem acatar a autoridade e reconhecer o encargo dos pastores que Deus colocou sobre ela, enquanto eles forem fiéis. Guarda isso no seu coração. Segundo, o trabalho pastoral é de fato um combate, é uma campanha militar, especialmente porque o alvo e o objetivo do pastor é preservar o rebanho dos falsos mestres que se entrincheiram ali dentro para difundir o erro. Então, não é que Deus precisa de defensores, mas foi assim que ele organizou a sua igreja, levantando pessoas, pastores, presbíteros e mestres que sejam capazes de confrontar o erro, expor a verdade, com o objetivo de ganhar as pessoas. Terceiro, Deus nos encoraja a perseverar através de pessoas que nos animam, nos instruem, nos aconselham e devemos estar sempre atentos para isso. Você, para ser uma bênção na vida de pessoas desanimadas ou diante de desafios, e mesmo quando você está passando por dificuldade, lembrar que Deus pode abençoá-lo. Quarta coisa que a gente tem que aprender, o foco é manter a fé e a boa consciência, especialmente a boa consciência, porque se você rejeitar a boa consciência, quer dizer, uma consciência tranquila, pura diante de Deus, o próximo passo é um naufrágio na fé. E, por último, o objetivo da disciplina é sempre recuperar o faltoso. A gente não devia permitir que a disciplina na igreja, exclusão de membros, seja usada simplesmente politicamente para o pastor tirar da igreja os inimigos dele. Ou para o conselho se livrar de algumas peças raras, né? Porque no zoológico de Deus tem todo tipo de bicho. Então nós temos que suportar as hienas, os macacos, os hipopótamos, os crocodilos, as cobras cascavel que tem dentro, né, do zoológico. Então precisa ter paciência, tranquilidade para pastorear esse pessoal. Alguns crentes são de altíssima manutenção. Pastor, parece que o tempo do pastor é gasto com meia dúzia de crentes, às vezes, que precisam de manutenção todo dia. Então, é uma batalha, é uma luta, é um combate, não é à toa que muitos pastores sofrem de burnout, né, de esgotamento, muito cedo, e precisam de oração e do tipo de encorajamento que nós encontramos aqui. Timóteo, é um bom combate. E lembrando daquelas palavras proféticas a teu respeito, combate, conservando a fé e a boa consciência. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor Cláudio, venha orar por nós, por favor. Vamos ficar em pé, irmãos. Oremos, irmãos. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela noite, pela Tua palavra exposta com tanta clareza, com tanta simplicidade e ao mesmo tempo de forma tão clara e profunda aos nossos corações. Ó Pai, obrigado pela palavra profética que o Senhor nos trouxe, nos advertindo, nos estimulando, chamando a nossa atenção para os perigos da vida na igreja, dos falsos mestres que se levantam por causa de terem rejeitado consciência e, consequentemente, naufragam na fé e, mantendo-se assim, vão levar outras pessoas também para os mesmos erros. Ó Pai amado, olha para o nosso coração e tenha misericórdia de nós. Nós não queremos, em hipótese alguma, servir de tropeço para a Tua igreja. Guarda a nossa vida, Senhor Deus. Guarda a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes nessa noite, para que a gente possa nos manter firmes na palavra do Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito, testemunhando com o nosso coração a verdade, nos conduzindo, nos corrigindo, nos exortando, nos acusando quando erramos, para que a gente possa se arrepender, confessar ao Senhor as nossas culpas e pecados e ser purificado e perdoado pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, levanta os Teus soldados na igreja, homens, pastores, crentes, firmes e comprometidos com a Tua palavra, para defenderem a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos,
Porque Senhor Deus, a tua palavra nos adverte com muita clareza. Os agentes do inimigo armando ciladas e levando as pessoas ao erro para conduzirem a igreja à falsidade. Guarda a tua igreja, Senhor Deus, e levanta os teus servos para lutar pela fé. É o que nós te pedimos em oração com o coração agradecido. Em nome do amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amém. Podem sentar, meus irmãos.